Pessoal, o clima tá pegando fogo no União Brasil. E eu peço até desculpa pelo trocadilho aqui, afinal, lá esquentou mesmo. Há denúncias, e quem faz essa denúncia é o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, que diz que o incêndio criminoso que aconteceu na casa do então advogado Rueda é de responsabilidade do Bivar. E ele fala que vai caçar o mandato de Bivar por causa disso. Matéria do O Antagonista, Caiado vai ao TSE tentar caçar o mandato de Luciano Bivar. De acordo com o governador, o incêndio que aconteceu na casa do advogado Antônio Rueda foi um crime político e ele acha que foi o Bivar o responsável. Deixa eu explicar para vocês. O União Brasil, ele flertou muito com o bolsonarismo. Você deve lembrar que existia o DEM e o PSL, que era o partido do Bolsonaro da época. Ainda durante a gestão Bolsonaro, o DEM, que era o partido do Alcolumbre, se juntou com o partido do então presidente Bolsonaro e formaram o União Brasil. Com isso, o União Brasil foi turbinado, ganhou aí 500 milhões, ou seja, R$500 bilhão para poder gerir ali o partido, ou seja, de verbas eleitorais. Acontece que teve um racha. Dois aliados, eram como irmãos, sempre foram os dois aliados do partido, que era o Bivar e o Antônio Rueda, que é advogado. E o deputado Bivar, o Bivar é deputado e líder do União Brasil, né? O presidente do União Brasil. Acontece que, segundo o Bivar, por uma articulação política, o Rueda deu uma rasteira no Bivar e derrubou o Bivar. Acontece que grande parte da ala do União Brasil tá com o Rueda e não com o Bivar. E por isso, segundo eles, o Bivar fez ameaças de morte ao Rueda e, inclusive, teve incêndios na casa do Rueda e eles dizem que o culpado é o Bivar. Então ele pode ser caçado. O governador Caiado entrou no meio dessa briga agora, que é do União Brasil, e quer ser candidato a presidente da República pelo União Brasil, entrou na briga agora e falou que é o Rueda que tem razão e que o Bivar é quem está congestionando, atrapalhando o partido e cometendo crimes políticos contra o Rueda. Inclusive, crimes comuns também, de ameaça e incêndio, né? Que eles acusam que foi a mando do Bivar. Não sei que desfecho isso vai dar. Sei que o clima tá quente, literalmente quente no União Brasil. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que vocês precisam ver é essa da Jovem Pan Brasil aqui. Vocês não têm noção do quanto isso aqui é grave, tá? Pode parecer uma matéria comum, mas não é. É grave. E há grande possibilidade de que haja um desrespeito ao Senado aqui também. Matéria da Jovem Pan News. Senado aprova a convocação de Jean Paul Prats para esclarecer dividendos. Vamos lembrar que o Jean Paul Prats, ele é senador da República, mas ele se afastou do Senado para assumir a posição de presidente da Petrobras. E ele está muito revoltado. Por quê? Petrobras está sendo o calcanhar de Aquiles do Lula. A Petrobras perdeu 50 bilhões, não é não, é bilhões em um único dia. Por quê? Por interferência do Lula. Acontece que a Reuters, que é uma agência de notícias, falou que foi o Lula que interferiu na Petrobras. Falou escancaradamente, olha, teve uma reunião com os acionistas e o Lula interferiu. E por causa da interferência do Lula é que a Petrobras perdeu tanto dinheiro. Turma do PT jogou tudo nas costas do Jean Paul Prats. Falou, não. Quem fez tudo foi o Jean Paul Prats. Lula tem que derrubar o Jean Paul Prats. Ou seja, traíram o Jean Paul Prats. E não está nem um pouco satisfeito com isso. Mas, a grosso modo, o Jean Paul Prats acabou tendo que assumir. Ou ele fazia isso ou ele ia ser perseguido ali dentro. Então ele acabou assumindo, não foi o Lula, foi eu mesmo, eu assumo a bronca. Mesmo correndo o risco de ser afastado. Só que o Lula falou, não vou afastar o Jean Paul Prats, não, ele errou, mas deixa assim. É nítido que o erro é do Lula, né? Só que, agora, o Senado viu uma falha do Lula. Durante uma entrevista, o próprio Lula falou que teve na reunião e pressionou os acionistas e, inclusive, atacou o mercado. Falou que o mercado é um dinossauro voraz e que o mercado é muito mauzão.
Pois é, e aí mostrou que nessa história toda foi o Lula mesmo. Agora, o Senado convocou o Jean Paul Prats para que o Jean Paul Prats preste esclarecimento sobre o que aconteceu com a Petrobras. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um requerimento para convocar o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, para esclarecer sobre a retenção de dividendos extraordinários pela estatal. Isso aqui é, de certa forma, imoral, porque descumpriu o contrato dos acionistas, tá, pessoal? É ilegal isso aqui que eles fizeram. O pedido foi feito pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil, que destacou a necessidade de informação sobre a suposta interferência do poder executivo na gestão da empresa. Isto é crime, pode configurar até crime de responsabilidade. A votação do requerimento não estava prevista na pauta do dia e não houve registro individual dos votos dos senadores. No entanto, não houve resistência por parte nem do governo, nem em relação à aprovação do convite ao presidente da Petrobras para audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A depender do que o Jean Paul Prats falar ali, o Moro pode utilizar até como meio de defesa, de autodefesa, explorar bastante isso. Porque se o Jean Paul Prats ali, que vai ser pressionado, se ele falar, não, realmente foi o Lula que interferiu, meu amigo, o Moro vai ganhar o apoio do mercado, que tá pistola. Imagina se você perdesse R$50, já te dá raiva. Imagina para essa turma do mercado que perdeu 50 bilhões num dia só. Pois é, então essa galera vai estar do lado do Moro agora. E a mídia, que está do lado do mercado também, porque a mídia fica numa balança. A mídia gosta do Lula? Ama, de paixão, mas também gosta do mercado. Afinal, quem é que paga as propagandas lá? O mercado. E nessa balança, eu acho que a mídia está mais do lado do mercado. Porque eu tô vendo a Globo, mesmo com o Pix em dia, descendo a lenha no Lula. Isso aqui pode voltar àquele momento lá atrás que a gente viu da mídia batendo no Lula, do Moro batendo no Lula e ressuscitar aí o antipetismo junto com a mídia e com o Lula. Não sei se pode acontecer, mas eu acredito que essa fala do Jean Paul Prats pode dar muito pano para manga ainda, tá? Vamos lá. Vocês viram que deputados brasileiros, uma comissão, foi para os Estados Unidos para fazer denúncias sobre o que está acontecendo no Brasil. A intenção de muitos brasileiros, e agora tem que ser o foco, pessoal, da oposição no Brasil, é fazer denúncias internacionais, porque aqui dentro do Brasil já não adianta. A Suprema Corte já está na instância máxima, o governo Lula já está na instância máxima, e não adianta fazer denúncias de irregularidades aqui dentro do Brasil. Então o foco é fazer denúncias lá fora. Ontem mostrou que uma pessoa muito mais poderosa do que o Lula, muito mais poderosa do que muitos, está de olho no Brasil. Eu estou falando do Elon Musk. O que aconteceu? O Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, criticou a pena de um preso do 8 de janeiro, punição superior ao crime. O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, criticou a pena aplicada pelo Supremo Tribunal Federal contra o motoboy Wellington Luiz Firmino, que se filmou em cima da torre do Congresso Nacional durante os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Abre aspas para a fala do Elon Musk. A menos que falte alguma coisa aqui, a punição é muito superior ao crime, escreveu o milionário ao responder uma publicação sobre a condenação de 17 anos do motoboy por participar na manifestação antidemocrática. Abre aspas para o teor da mensagem. Um fotógrafo brasileiro e apoiador de Bolsonaro, Wellington Luiz Firmino, foi condenado a 17 anos de prisão por subir no topo do prédio do governo para filmar o massivo protesto pró-Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. Ele não tinha antecedentes e não merece isso. O tribunal está a enviar uma mensagem a qualquer pessoa que se atreva a protestar contra o establishment esquerdista acordado, destacou a publicação original. Então, assim, começa a sair da bolha as denúncias e as discussões que vêm sendo realizadas sobre, sabe, as decisões do Supremo Tribunal Federal. E aqui, é como eu disse, sempre vou dizer para vocês, sempre fui às claras para vocês, eu não nego em momento algum que você depredar patrimônio é crime. Só que o crime
tem que ser proporcional com a pena. O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal sobre 8 de janeiro é desproporcional, com toda certeza. A gente viu eventos da própria esquerda depredando prédios, pedindo fora Temer e querendo derrubar o presidente. Ninguém teve as condenações tal qual hoje. As condenações não são pelo fato, mas por quem? São bolsonaristas. E a gente precisa eliminar o bolsonarismo. Essa é a visão que eu tenho do Supremo Tribunal Federal hoje. Como advogado, eu garanto para vocês, a capitularização do crime que foi aplicado ali é insana e é teratológica. Não dá para qualquer cidadão comum acreditar que isso é convencional. Não dá para você ver líderes do PCC que estão na rua cometendo crimes dos mais diversos, pegarem 12 anos de prisão, enquanto um sujeito que foi para uma manifestação burra, diga-se de passagem, subir no telhado ali do Palácio do Planalto, filmar a movimentação, pegar 17 anos de prisão. Então, desculpa, mas algo de errado não está certo. E aí, parabéns ao Elon Musk por ter feito críticas. E até onde eu sei, dentro do Estado Democrático de Direito, a gente tem o direito de tecer críticas construtivas para a construção do debate público e democrático para o crescimento da lei e aplicação do devido processo legal. É coisa que a gente não está vendo hoje. Certo? Muito, muito grave tudo isso. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês. Alexandre de Moraes volta a falar em caçar mandatos ao lançar Centro contra a Desinformação. Muito, muito tenso isso aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, voltou a dizer nesta terça-feira sobre a possibilidade de cassação de registro ou mandato de candidatos em caso de fake news durante o processo eleitoral. O aviso foi dado no lançamento do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Segundo Moraes, o CIED, em parceria com Big Techs, a Anatel e os 27 tribunais regionais eleitorais, terão um sistema integrado a fim de remover do ar com celeridade supostas notícias falsas do processo eleitoral. E aí a grande questão é, o que serão umas notícias falsas? Não me assusta nem um pouco a publicação da Carla Zambelli, que foi condenada em R$30 mil ou 15 mil, não lembro, por dizer que Lula era aliado de Maduro. Vão dizer que isso era notícia falsa? Se era fake news? E a condenação se deu depois, agora. Então, assim, me assusta muito saber quem vai ser o responsável por dizer o que é fake news ou não. É o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o senhor da verdade hoje. Ele fala, isso é fake news, isso não é fake news. Ah, esse deputado aqui foi o deputado que foi condenado naquele processo lá atrás. Não, não. Não foi condenado, não. O processo suspendeu. Ponto. Fake news. Isso é grave, é preocupante. Outra matéria também da Revista Oeste. Sites que espalham fake news na eleição vão sair do ar, promete presidente da Anatel. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, prometeu nesta terça-feira, dia 12, encampar os esforços do Tribunal Superior Eleitoral no enfrentamento de supostas fake news na disputa eleitoral. Vamos só lembrar uma coisa, não existe definição do Congresso Nacional de crime de fake news no Brasil. Poder de polícia, matéria de conexão política. A Anatel derrubará todos os sites e aplicativos que o TSE considerar antidemocrático. A Anatel não tem esse poder de polícia, não foi dada a ela. Mas agora passa a ter, né? Junto ao Alexandre de Moraes, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre, afirmou que o compromisso da agência é em combater tudo o que o Tribunal Superior enquadrar como fake news e deepfakes nas eleições, não só de 2024, mas em todas que vierem depois. Tudo aquilo que o TSE fala, cara, fake news, vai ser derrubado automaticamente nessa eleição e em todas as próximas. Ou seja, não discordo que fake news tem que ser combatida. Longe de mim, tá? Longe de mim. Mas a grande questão é o que é fake news e quem será o responsável por dizer o que é fake news ou não. Tá? É isso. É o grande ponto. Tá? O que é fake news ou não. Tá certo? Vamos lá. Olha só essa publicação aqui que me chamou muita atenção aqui, ó. Foi feito a repostagem pela Bárbara do Te Atualizei e é um momento vergonha.
A Globo estava cobrindo o sequestro que aconteceu do ônibus no Rio de Janeiro. E aí, de repente, me aparece um rapaz e resolve dar notícia melhor do que a própria Globo. Escuta só. Ele era da região da Muzema, na zona oeste do Rio. E durante o fim de semana, no domingo... Uma pessoa pode morrer hoje porque a Globo continua defendendo o semiaberto para bandido. E aí, o que vai acontecer? São coisas que acontecem, né? A gente está no meio de uma cobertura importante como essa e alguém vem e se sente realmente no direito de atrapalhar um trabalho de um repórter profissional trazendo informações tão importantes. Vamos ver se o Bruce consegue se restabelecer trazendo outras informações para a gente sobre a investigação. Mas... Vamos lá. É exatamente, a repórter foi melhor. O cara foi melhor do que os repórteres. É simples assim. O que acontece? A Globo continua com essa passação de pano, tá? Com essa passação de pano. O rapaz que fez a publicação foi o Costenaro Rio de Janeiro, tá? Tem quase 500 mil seguidores aqui no Instagram dele. E eu mesmo já vi muitos vídeos dele, que chegou lá. Acho que ele é até do MBL, tá, pessoal? Ele é do MBL. E chegou lá e falou, uma pessoa pode morrer porque a Globo continua passando pano para o semiaberto, para bandido criminoso perigoso. E é isso. O cara tava no semiaberto. O cara tava com a tornozeleira desligada. A Globo, em momento algum, parabenizou a polícia militar. Então, assim, com o cenário aí, eu só posso dizer parabéns pelo trabalho dele e pelo que ele acabou de fazer agora. Ah, a pessoa se sente no direito de atrapalhar um repórter. Pois é, a reportagem no Brasil devia ser mais séria, né? Devia ser mais séria. Vamos lá, ó. Matéria séria aqui da revista Oeste. Sem provas, ministro Gilmar Mendes afirma haver um acordo entre traficantes e evangélicos. Essa denúncia é uma denúncia séria, tá? Sem apresentar provas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que um aparente acordo entre evangélicos e traficantes no Rio de Janeiro. O ministro fez a declaração durante uma reunião que havia sido presidida pelo também ministro Luiz Roberto Barroso. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso presidiu uma reunião. Nessa reunião, extremamente técnica sobre essa questão, e um dos oradores falou de algo que é raro ouvir: uma narcomilícia evangélica aparente no Rio de Janeiro, onde já se tem um acordo entre narcotraficantes e milicianos, pertencentes ou integrados a uma rede evangélica. É algo muito sofisticado. Pois é, Gilmar Mendes falou, não apresentou provas e levantou aqui um questionamento sobre um grupo muito grande, que são dos evangélicos, né? Dizendo que há ali uma vinculação dos evangélicos aos traficantes. Quando não se tem prova, e quando se liga, inclusive, instituições ou a própria presidência da República a traficantes, a narcotraficantes, há duras penas para essas pessoas que levantam essas ilações, sem provas. Será que vai ser exigido ou vão intimar o Gilmar Mendes para que preste esclarecimento em 5 dias sobre o que ele falou em relação aos evangélicos? Será que ele vai ter que prestar esclarecimento? Assim como o Zema teve que fazer, será que o Gilmar Mendes vai ter 5 dias, 10 dias para falar, não, mas da onde saiu isso? Da onde são as acusações? Não vai. Você sabe que são 2 pesos, 2 medidas. Vamos lá, pessoal. A imprensa já está sentindo a água batendo no bumbum? Não tenha dúvidas disso. Eu falei do caso do governador lá do Mato Grosso que mandou fazer busca e apreensão, ou melhor, um desembargador mandou fazer busca e apreensão por estar espalhando fake news. Lembra disso? Pois é. Agora, o Ministério Público de São Paulo denunciou jornalistas da Folha de São Paulo que revelou áudio de equipe de Tarcísio. O Ministério Público de São Paulo denunciou os jornalistas Arthur Rodrigues, da Folha, e Joaquim de Carvalho, do portal Brasil 247, pela publicação de reportagens relacionadas ao tiroteio ocorrido em Paraisópolis durante a campanha eleitoral de 2022. O repórter e o jornal não foram notificados da medida. Na época, a Folha revelou que a equipe de Tarcísio de Freitas mandou que um cinegrafista apagasse o vídeo do tiroteio ocorrido durante a agenda de campanha do hoje governador de São Paulo e candidato governador de São Paulo. Vamos reestabelecer a verdade aqui? À época, espalhou-se uma quantidade gigantesca de matérias dizendo que o Tarcísio era o responsável por ter falseado um tiroteio só para simular um atentado e que ele fez isso para se beneficiar eleitoralmente.
Depois, as investigações do Ministério Público mostraram claramente que isso nunca aconteceu e que foi uma bela de uma fake news, tanto da Folha de São Paulo quanto do Brasil 247. E agora o Ministério Público está acionando eles, sabe por quê? Fake news. Fake news, né? Mostrou-se, depois de muitas investigações, depois do Ministério Público apurar que tudo aquilo que foi dito não era verdade. Diferente do que fazem em outras notificações. Sem averiguação, sem apurar os fatos, sem o Ministério Público apurar inquérito. E isso, olha, já tem mais de um ano que o Ministério Público levou de apuração para dizer a Folha e o Brasil 247 mentiram. E agora o Ministério Público abre o inquérito contra eles. Pois é, agora já existe o crime de fake news no Brasil, não é? Então, assim, a grande questão é que não dá para censurar a Folha. Eu sou contra isso. Não dá para censurar o Brasil 247, embora eu não goste, sou contra a censura. E isso não pode ser assim. Agora você imagina, o Ministério Público vem e fala não pode mais fazer reportagem, ou seja, esses jornalistas não poderão mais atuar como jornalistas sob pena de reiterar os crimes de fake news. Ou seja, uma punição perpétua a esses jornalistas. Isso é justo? Não, não é justo. Não é justo. Aqui, injúria, difamação, calúnia. É o único cabível aqui dentro e depois do devido processo legal, se comprovar que realmente houve dentro do direito de defesa dos jornalistas. Não é o que a gente vê contra a direita e não é o que a gente vê os jornalistas sérios. Quer dizer, os jornalistas não sérios, né? Não estão defendendo quando acontece contra a direita. E já é o quarto ou quinto caso que eu falo, olha, eu sou contra a esquerda, eu não sou da esquerda, mas eu sou a favor do devido processo legal e do que é certo. A lei tem que vigorar. E aqui, mais uma vez, a gente vê que, sabe, aqui teve uma apuração para que o processo seja aberto. Mas processo contra fake news não existe no Brasil, a não ser que o Supremo já abriu o precedente, né? O que é uma vergonha para o nosso sistema jurídico brasileiro. Então, fica aqui, eu espero que tenha o devido processo legal para os jornalistas da Folha e do Brasil 247. Não é porque eu sou apoiador do Tarcísio que eu quero a todo custo que eles sejam punidos sem o devido processo legal. Isso aí se chama ditadura, tá? Coisa que esses jornalistas defendem, certo? Abraço, pessoal, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Abraço e daqui a pouquinho a gente tá de volta.